A minha especialidade é a dependência química e as compulsões. O sintoma que mais aparece é a falta de controle. A pessoa começa e não consegue parar, ela perde o controle. E ela perde o controle porque ela é controlada. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujart e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a conquistar R$ 9.000 por mês trabalhando 3 horas por dia. E conforme combinado, estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada do terapeuta 9K. Vamos continuar falando aqui da profissão terapeuta. O pessoal já está entrando por aqui. Já vamos dar início. Chegou a sexta-feira, terminando a semana. Então, conforme a gente está entendendo, a profissão de terapeuta, ela tem alguns pré-requisitos. Um deles é que essa pessoa que quer seguir nessa jornada, nessa profissão, nessa carreira, ela deve passar por um processo de autoconhecimento. Geralmente a gente decide ser terapeuta depois que passa pelo processo terapêutico. Algumas pessoas acham bonita a profissão, a carreira, mas o primeiro acesso é você passar por essa experiência, você sentir essa mudança em você. É através dessa experiência que você realmente vai tomar a decisão. Porque a busca pelo autoconhecimento, ela exige uma vontade do sujeito. É aquela sensação de que você está sentindo alguma coisa e você quer saber o que é aquilo, o porquê que você sente aquilo. E hoje a gente tem acesso ao terapeuta para nos ajudar nessa jornada. Por mais que a gente tente sozinho, a gente não consegue chegar no mesmo lugar e na mesma velocidade do que com a ajuda de um profissional que possa ali nos acolher, nos ouvir nesse momento aí de dificuldade. Porque quando a gente está em crise, em sofrimento, a gente fala e a gente não consegue ouvir o que a gente fala. É como se essa estrutura, quando a gente estivesse sobre forte emoção, a gente perde alguns outros sentidos. A gente percebe isso claramente quando a gente está com raiva. É como se a gente fosse assaltado ali por aquela emoção da raiva e aquilo tomasse conta e desligasse tudo o resto. Você não consegue ter um ato consciente. A raiva é como uma droga. Você entra num estado alterado de consciência e aquilo domina você. Um outro sentimento que faz isso é a paixão. Então,
quando a gente está apaixonado, a gente não tem razão, é só emoção. Os outros podem falar o que quiserem daquela pessoa que você não acredita, não ouve, não confia. Né? Quem tem filha e filhos adolescentes que já são adultos, na adolescência a gente tem algumas paixões, daí o pai, a mãe vai lá e fala, olha essa pessoa, não é bom e tal, e não adianta, tá tudo desligado o resto. Aí por algum motivo não dá certo, os pais tinham razão, aí volta, e quando sai a paixão, a razão vem, e daí você entende o que eles queriam dizer. Então o ser humano ele tem disso, né? Nós temos algumas paixões. E por isso sofremos, né? Por isso temos dificuldades aí nessa jornada que a gente chama de vida, né? Porque nós temos que tomar decisões, né? Então quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente sai de um emprego, de um trabalho, quando a gente termina um ciclo na escola, né? Quando você termina a faculdade, a gente sofre. Né? Nós temos uma tendência hoje, esse mundo contemporâneo, de falar que isso é luto, mas não é ainda. Luto é mais do que isso, né? Hoje nós tivemos uma grande perda, a gente perdeu uma artista aí consagrada, né? Marília Mendonça, uma jovem. Eu gostava muito dela. E a gente fica triste, né? Fica triste. Uma pessoa que eu nunca vi, eu até estava pensando em ver um show dela agora. Ela fez um show aqui em São Paulo e tinha, como eu sigo ela, eu recebo, né? Tinha 5 shows em Minas Gerais. Mas como era em Sorocaba, eu digo, vou esperar ela chegar bem para São Paulo. Era uma das minhas metas. Mas não deu. Então a gente... E eu dizia, eu era apaixonado por ela, né? Porque é mais de você gostar, é uma espécie de paixão, né? E a gente sofre quando está apaixonado, né? Porque é uma pessoa que a gente não conhece, está distante, mas a gente gosta. Né? Então, eu lembro quando morreu o Raul Seixas, eu chorei quando ele morreu. Porque eu não era apaixonado por ele, eu amava ele, né? E é um dos melhores artistas que a gente teve, né? No meu ponto de vista, né? E a gente sofre. Então imagina quando a gente vive, quando a gente tem proximidade daquilo. Porque quando a gente gosta do artista, é porque ele fala algo que nos afeta, né? Na letra da música, na obra de arte dele, ele me toca de alguma forma, né? E a arte tem esse poder. Porque aonde a palavra não chega, a arte chega.
Nós somos tocados pela arte. Né? Contemplar o belo, aquilo que faz sentido para mim. Né? Isso é um processo. E a Marília Mendonça, ela é conhecida como a rainha da sofrência, né? Então ela falava, o poeta fala, né? Do amor e do sofrimento. Ele consegue colocar ali em palavras aquilo que você sente ou já sentiu. Então a arte tem esse lugar, né? Tem esse lugar. E nós, como terapeutas, nós somos... Depois que a gente se apaixona pela profissão, a gente se transforma um pouco em artista. Porque nós temos que entender, nós temos que fazer uma leitura daquele sujeito, daquela história que está sendo contada. Né? Então o terapeuta, ele... acontece uma transformação no discurso, né? Às vezes algumas pessoas falam, nossa, você fala umas coisas tão legal, porque é um pouco isso, né? A gente se aproxima da alma humana, a gente começa a entender e daí depois a gente começa a dizer disso, começa a encontrar palavras para dizer daquele sentimento, né? Porque é isso que faz sofrer. Quando você tem uma angústia, um sofrimento, que você não consegue traduzir em palavras, que você não consegue nominar, o processo terapêutico faz você encontrar essa forma de dizer, né? De dizer daquilo que você sente. Porque o sentir vem antes da palavra. Né? Eu estava dizendo ontem que a criança, quando ela nasce, ela é um pedaço de carne que se mexe muito. Né? O cérebro não está em formação. Né? E o nosso cérebro só vai ficar pronto com 21, 25 anos, que é quando a gente tem condições de dizer o que sente. E às vezes a gente não consegue dizer, né? Quantas vezes, pergunto eu para você, quantas vezes você sentiu, você teve uma sensação, você conheceu uma pessoa e você sentiu algo assim que a gente diz, não sei o que é, mas eu gostei daquela pessoa. Ela me traz uma sensação boa. Quer dizer, falta palavra. Você não consegue dizer o que você sentiu. E daqui a pouco você vai conseguir falar daquilo que você sente. Minha amiga Miralda chegou por aqui. Seja bem-vinda. Meu amigo Eduardo Matos. Ângela Menezes. Cristina Kojima está sempre por aqui. A Iraci Soares, que eu chamei ela de Melanie ontem. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Melanie, e daí eu olhei assim, Melanie era a Iraci. Seja bem-vinda. Então, é um pouco disso, né? Nós precisamos, o terapeuta experiente é essa pessoa que tem um recurso de traduzir os seus sentimentos. É como você não consegue falar, dar nome, nominar, você fala em uma outra língua que o terapeuta entende e aí ele traduz, tenta traduzir para você.
E aí fica mais claro, daí você consegue dizer daquilo. E daí você começa a falar e falar e falar e falar. É como se quando se como a gente tivesse preso ali ainda, que não consegue falar, que tem algo ali que está interrompendo, tem uma barreira, tem uma resistência. E quando a gente rompe com essa resistência, começa a existir, né? Começa a fluir. E aí cura. Por isso que a gente fala algumas frases impactantes, né? Eu falei outro dia, uma frase que eu gosto de repetir é que o que muda o mundo não são as respostas. O que muda o mundo são as perguntas, são os questionamentos. E é interessante, né? A criança ali com 4 até 7 anos, ela questiona, né? Mas por quê? Por quê? Quantos porquê a gente tem que responder durante o dia? Quantos porquê uma mãe responde, um pai responde? Quantos porquê uma professora responde? Como que nasce a flor? Por que tem que ter a semente? Da onde que vem a semente? Quem que deu esse nome de flor para essa flor? Qual que foi a primeira flor? Sabe, fica ali investigando, querendo, por quê? Porque ela está armazenando conhecimento da vida, está reconhecendo o mundo externo. E nós temos uma visão para fora, né? O homem foi à Lua, conhece outros planetas, conhece o fundo do mar, conhece outras galáxias, mas não se conhece. Esse olhar para dentro do alto conhecimento, né? Então uma pessoa se permitia olhar para dentro, porque a grande mudança que pode acontecer na sua vida, olha aqui para mim, e escreve aí se você tiver um caderno. A grande mudança que vai acontecer na sua vida, ela nunca vai ser de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por isso que tem esse pré-requisito para você ser terapeuta. Para você se sustentar nesse lugar de terapeuta, você tem que fazer essa jornada de dentro para fora. Porque quando eu estou lendo um livro, é de fora para dentro. Só que daí ele entra e daí ele modifica e daí entende? Mas eu tenho que me permitir. Por isso que muitas pessoas desistem do processo de autoconhecimento. Tem medo. Elas fogem. Tem algumas caixas, algumas gavetas que elas não querem abrir. E elas precisam ser abertas. Olha aqui para mim e escreve se você tiver um caderno. Aquilo que eu não tenho controle, tem controle sobre mim. Aquilo que eu não tenho controle, tem controle sobre mim. A minha especialidade é a dependência química e as compulsões. O sintoma que mais aparece é
a falta de controle. A pessoa começa e não consegue parar, ela perde o controle. E ela perde o controle porque ela é controlada. E é difícil entender isso. Principalmente quando você tem uma resistência, né? A negação faz parte. Ah, eu não acredito que isso é uma doença, ele faz isso por causa daquilo, porque ele é isso, ele é aquilo. E não. Tem algumas coisas que a gente não tem controle. Lembra quando você fica com raiva? Você consegue controlar a raiva? Ó, agora eu vou ficar com 0,2 de raiva, agora 5. Não, ou você fica ou não fica. E quando você fica, você perde o controle. Ah, aquela pessoa estava transtornada, você viu? Você consegue enxergar o ódio no olho da pessoa. No olho. Nossa, ela estava com uma raiva que o olho dela chegava... Porque você não fica com raiva, né? Tudo fica. E daí, por que tem essa transformação? Porque não tem controle, né? E o que vai trazer esse controle? Só o autoconhecimento. Não tem outro segredo. O botão está dentro. Você pode apertar no que você quer aqui que não vai funcionar. Pode bater na cabeça, pode bater a cabeça na parede, dar soco na parede, pode... É dentro, aqui dentro. E a gente tem que saber. É por isso que a gente vai numa sessão de terapia e a gente nunca sai do mesmo jeito que entrou. Você sai de lá ou melhor ou pior. Às vezes o paciente fala, nossa, semana passada eu saí mal daqui, saí ruim daqui. Né? Daí eu pergunto, ué, mas o que aconteceu? Daí ela começa a falar, não, porque você falou, porque a gente disse, daí eu fiquei pensando naquilo e tal, saí muito ruim, mas aí depois eu entendi. Daí ela conseguiu elaborar. Então antes de ficar bom, às vezes piora. Então tem um momento de sair bem e tem um momento de sair mal. Porque a gente se engana às vezes, né? Às vezes as coisas não estão tão boas e a gente quer que elas fiquem. Porque é difícil a gente admitir que não tem controle. Porque é isso. O nome da doença, né, a doença mental, ela é tratada cientificamente não como doença, como um transtorno. Então só na mente tem 300 e poucos transtornos mentais. Porque a pessoa fica transtornada mesmo. Porque se a mente não estiver bem, ela adoece tudo o resto aqui para baixo.
corpo fica doente. Porque a mente, essa parte aqui, ó, da cabeça, essa massa cinzenta aqui, ela é gelada, é uma outra temperatura aqui, ó. Daqui para baixo é quente e aqui é frio. Por isso que quando a gente está nervoso, está tenso, a gente fala, tô com a cabeça quente. Mas se a cabeça esquentar, você morre. Se estiver muito quente, você apaga. Convulsiona. Tem que estabilizar. Por isso que acima de 40 graus Celsius é risco de vida. Porque vai parar o cérebro, vai convulsionar. Vai cair o sistema. Mas antes de cair o sistema tem uma chave de proteção, daí ela vai dar uns sinais. Você vai perder o sono, você vai ficar irritado, vai ter uma mudança no humor, você não vai se alimentar, vai perder a fome, o apetite, a libido. Vai apresentar sinais e sintomas, né? E às vezes são esses sinais e sintomas que levam uma pessoa a buscar um terapeuta. Porque a primeira hipótese é, tá, você vai sentir algo no corpo. E aí você vai no médico, daí o médico faz o exame e não aparece nada. Aí alguns vão dizer, isso aí deve ser estresse, é psicológico. Então quando o médico não sabe, você está dizendo que você sente uma dor, um incômodo, ele vai dizer, isso aí deve ser estresse ou psicológico. Se é uma questão biológica, que ele não sabe, ele vai dizer que é o quê? Na UPA eles falam, isso aí é uma virose. Então nós, como terapeutas, o terapeuta mais experiente, ele vai ter que saber disso, porque ele tem que ter uma linha de raciocínio, ele tem que, no primeiro momento, descartar aquilo que é biológico para olhar para aquilo que é psicológico. A depressão, a ansiedade, nós temos que fazer esse exercício, né? Nós temos que tentar descartar o biológico, porque ela tem um fundo biológico também, né? Não só psicológico. Por isso que a gente tem que saber mais profundamente sobre as questões das comorbidades, né? Maria Melo também chegou por aqui, meu amigo Antônio Eduardo, sejam bem-vindos. Então a gente tenta descartar a questão biológica e aí a gente vai entender essa questão da psique, né? Mas nós temos que ter um mínimo de conhecimento do ser humano, de como ele funciona, né? Desse lugar. Porque se o paciente está em crise, está em sofrimento, ele não vai conseguir dar nome para aquilo que ele está sentindo. E aí nós temos que traduzir isso. E aí a experiência conta. Como é uma quantidade muito grande de transtornos que podem acontecer,
Às vezes com o conhecimento técnico lá que você tem na teoria, você não consegue identificar. Né? Por isso que a prática, você aprende lá no ato, fazendo. Porque se você faz uma receita de bolo, você segue lá todos o passo a passo da receita, os ingredientes. Mas a pessoa que fez a receita, ela não consegue traduzir em palavras para você saber quando a massa tá boa. Como que mede uma massa boa? Entende? É no tato, é no olhar. Qual que é a hora de botar na forma e tirar da forma? Não é só o tempo de forno. Sabe, tem a manha. Tem o jeito de olhar. É mais ou menos assim. Então toda pessoa que é especialista, ela tem o seu segredo. E é isso que nós vamos ensinar no curso. Eu quero abrir a caixa preta, eu quero ensinar o meu segredo. Por que que eu tenho esse resultado? O que que eu faço para ter esse resultado? Por isso a promessa. E eu vou ensinar isso. Eu gostaria de ter tido alguém no início que me ensinasse isso, eu ia ganhar tempo. Porque eu demorei bastante tempo para chegar aqui. Só que eu sou um sujeito, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem disso, né? Eu tenho uma memória muito boa, né? Eu tenho uma facilidade de fazer uma leitura, eu lembro das coisas. Sabe aqueles filmes, aquelas máquinas fotográficas que eram os quadradinhos? Então, eu tenho isso. Se você me contar uma história, eu ouço a história por partes. Aí eu consigo lembrar daquela parte, das partes mais importantes, e daí eu guardo. E daí eu busco na memória. Eu esqueço o nome da pessoa, mas a história que ela me contou eu não esqueço. Então, dentro, naquele lugar, aquilo que é importante para mim, eu tenho um foco muito grande, uma sensibilidade muito alta. Às vezes o paciente sai, depois de anos, 5 anos, 4 anos, ele volta, ele diz, nossa, você lembra? Eu digo, sim. E você? Você também lembra, porque você lembrou? Quando eu falei, você lembrou do que você falou? Porque quando a gente está lá no setting terapêutico, nós temos que ter esse olhar, essa concentração, conexão. É esse o segredo. É uma das coisas mais difíceis, é isso, é você causar essa conexão, você se conectar com a pessoa. Porque se não tiver conexão, você não traduz nada. As pessoas que não estão conectadas aqui conosco agora, elas não sabem o que a gente está falando. Elas não sabem. Porque elas não estão conectadas. Então, por exemplo, a Marília Mendonça morreu, eu fiquei triste porque eu tinha uma conexão com ela.
Agora, quem não gosta de música sertaneja, beleza, morreu lá um artista lá, nem sei o nome. Não tinha conexão nenhuma. Quando morreu o MC não sei do que lá, que a gente sabe que é MC quando acontece alguma coisa. Mas não, eu não tenho conexão com essa galera, com esse tipo de música. Não que seja ruim ou boa, eu não me conecto. Entende? Eu me conecto com rock, com sertanejo. Eu gosto disso. Eu sou caipira. Caipira gosta de rock e de sertanejo. Inclusive o rock nasceu desse lugar, né? Do country, do caipira, da viola, da guitarra. E isso faz o meu coração rir, cantar. Me faz bem. Eu me conecto com esse som. E é isso, a gente tem que aprender a se conectar. A gente faz, né, nós estamos vivendo um momento de distanciamento. E aí a internet, toda essa tecnologia, mesmo distantes, a gente faz de tudo para se conectar. Nem de mais e nem de menos. Tem algumas pessoas que ficam grudados aqui, nem que se conectam, se grudam aqui. Daí não é bom. São os excessos. Mas aquela pessoa também que não está conectada, também não é bom. O equilíbrio. A gente sempre está em busca do equilíbrio. O necessário. Por que todo médico fala que você tem que tomar 2 litros de água por dia? Para manter o equilíbrio. Por que tem que fazer no mínimo 3 refeições por dia? Para manter o equilíbrio. Por que tem que dormir no mínimo 6, 8 horas por dia? Para manter o equilíbrio. Agora, se você não toma água, não dorme, não se alimenta, aí desequilibra. Uma pessoa transtornada não vai ser uma pessoa equilibrada. Então nós temos que estabilizar essa pessoa. Pessoas ansiosas, pessoas chegam no consultório. Antes até, meu consultório tinha, sei lá, uns 30 degraus para chegar lá. Mas agora é plano, tem um elevador e as pessoas chegam sem fôlego. Sentam na cadeira, não conseguem nem falar. Como que você se conecta com uma pessoa assim? Então um terapeuta experiente ele vai fazer o quê? Ele vai gastar o tempo que for preciso para fazer aquela pessoa respirar. Respira fundo, toma uma água, fala do tempo e tal. Daí quando ela se acalmou, daí você se conecta. Mas ela já chega, não consigo. Aí você fala, calma, filho. Você tá ansiosa. Espera aí que eu vou pegar uma água para você. Você tá cansada, tá estressada. Respira, enche o peito, solta, respira, solta, toma mais uma água. E daí você vai vendo que ela vai acalmando. E daí acalmou, acalmou. Então me conte agora por que você estava assim. E daí ela conta.
As mães não sabem disso, né? O filho está lá chorando, soluçando. Ela fala, para de chorar, engole esse choro. Engole esse choro aí. Fala, o que você quer falar que eu não estou ouvindo? Não espera, que a criança está nervosa, está ansiosa, espera ela se acalmar, daí depois você fala com ela, se conecta com ela. Mas não, você quer apertar um botão e desligar, não, para de choro, para de sofrer. Diminui esse botão na ansiedade. Entendeu? Ajuda ou piora? Piora. Mas a mãe não tem que saber disso. Mas o terapeuta tem. Porque tem que conhecer o ser humano. Tem que se acalmar. Tem que respirar, tem que... Daí você tem acesso, daí a pessoa consegue falar, consegue nominar, dar nome. Porque se eu estou muito ansioso, eu não consigo respirar. E aí se eu não respiro de uma forma adequada, eu não mando o oxigênio para o cérebro, e daí ele não roda o programa. Daí trava o sistema. Cai o sistema. E quando a gente tem um sentimento tóxico, que a gente tem raiva, tá angustiado, tá... Por isso que a pessoa tem que falar daquilo, se libertar daquilo. E aí o terapeuta tem que dominar essa arte. Tem que ser um artista. Tem que traduzir isso. Tem que fazer essa leitura. Porque isso não é falado. Isso é observado. Então temos que treinar isso. Primeiro temos que saber disso e depois treinar isso. A Maria Mello está dizendo aqui: eu acho que eu iria chorar mais do que o doente. Acontece isso. E aí não ajuda, né, Maria? Por isso que a gente tem que curar essa ferida aí, entender de onde que vem essa emoção. Qual carência é essa, né? Eu, quando eu era criança, até na minha adolescência era assim. Eu era tão carente, mas tão carente, que se uma pessoa me chamasse de bonito, e eu era uma criança muito bonita, né? Sou um homem ainda bonito. Meus amigos não acham, né? Mas agora com a máscara ajuda bastante também a gente, né? Até eu tava brincando com o Eduardo, pô, você fica bem de máscara. O problema é quando tira a máscara. Mas é um pouco disso. Mas assim, se me chamasse de bonito, eu chorava. Vinha uma emoção, né? Se alguém me abraçasse, falasse macio comigo, eu já chorava. E acontece esse fenômeno, né? Você se conecta com a pessoa e você só pergunta para ela: o que está acontecendo com você? No que eu posso ajudar você? Não sai a palavra, sai lágrima. É esse toque. Entende? Porque é isso. Afeto é isso. Eu tenho que ser afetado e afetar o outro. Tem que ter afeto.
Às vezes você afeta a pessoa assim, falando macio, falando. E às vezes você tem que ser duro. Às vezes você tem que dizer para a pessoa assim: olha o que você está fazendo com você. Você consegue ver o que você está fazendo com você? Você tem noção? Aí você afeta ela. Então você tem que saber qual ferramenta que você usa. Para quem só tem martelo, tudo é prego. Você tem que ter uma caixa de ferramenta com várias ferramentas. E não adianta ter ferramentas se você não sabe usar. Porque tem a hora, o time, essa sensibilidade que eu quero ensinar. E eu já ensinei. E já tive resultado. Mas é a primeira vez que eu vou estar fazendo esse curso. E eu quero que você tenha o resultado. Que eu prometo. E eu vou me esforçar para isso. Eu vou dar o meu sangue. Eu não sei brincar. Eu sou um homem de resultados. Certo? Então, na segunda-feira, no mesmo horário, às 22 horas, nós vamos estar aqui ao vivo. E eu espero você. Desejo que você tenha aí um bom final de semana. Um forte abraço. Até lá e se cuidem.